Lucas respirou fundo antes de abrir a última caixa de pertences do avô. O cheiro da madeira antiga e do papel envelhecido tomou conta do pequeno apartamento. Ele não gostava dessas despedidas silenciosas, mas não podia deixar as lembranças acumularem poeira para sempre. Entre velhas fotografias e cartas amareladas, algo chamou sua atenção: um bilhete de loteria dobrado no fundo da caixa. Ele pegou o pedaço de papel e o desdobrou com cuidado. A data indicava que o bilhete tinha décadas. Um prêmio não resgatado. Um simples papel sem valor. Lucas franziu a testa, sentindo um peso inesperado naquele pequeno objeto. Memórias vieram à tona. Ele se lembrou de estar sentado no colo do avô, anos atrás, ouvindo histórias sobre sorte, destino e promessas. Um dia, esse bilhete vai valer muito mais do que dinheiro, o avô dissera, sorrindo. Mas Lucas era criança na época e nunca deu importância. Agora, segurando o bilhete entre os dedos, sentia algo diferente. Por que o avô guardou aquilo até o fim da vida? Se fosse apenas um jogo perdido, por que não o jogou fora? Ele hesitou. Talvez fosse besteira, apenas um papel esquecido pelo tempo. Mas e se houvesse algo mais? Lucas olhou para a caixa aberta, para as lembranças que ainda não havia revisado. Algo dentro dele dizia que aquele bilhete era mais do que parecia. E com esse pensamento, a dúvida se instalou. Lucas girava o bilhete entre os dedos, como se esperasse que o papel antigo sussurrasse seus segredos. Ele se sentou no sofá, encarando a caixa aberta no chão. Tudo ali tinha um propósito, um significado sentimental. O relógio velho, as cartas dobradas, as fotos desbotadas. Mas por que um bilhete de loteria? Ele pegou o celular e pesquisou. O número do bilhete, a data do sorteio. Nada relevante aparecia. Ele suspirou, frustrado. Talvez fosse apenas um bilhete qualquer, um jogo esquecido pelo tempo. Mas e se não fosse? A dúvida crescia. Ele queria esquecer, jogar fora, mas não conseguia. Foi quando sua irmã, Camila, entrou na sala, franzindo a testa ao vê-lo tão concentrado. O que foi? Parece que viu um fantasma. Lucas hesitou. Mostrar ou não? Por fim, entregou o bilhete. Camila pegou o papel com cuidado e o analisou. Loteria. Você tá jogando agora? Não. Encontrei nas coisas do vovô. Ele guardou isso a vida inteira. Camila. Não acha estranho? Ela franziu a testa. Talvez ele só gostasse do número. Ou, espera. Você acha que tem algo por trás disso? Lucas deu de ombros. Não sei. Mas se fosse só um bilhete qualquer, ele não teria guardado até o fim da vida. Camila ficou em silêncio por um momento, depois pegou o celular e digitou algo. E se a gente investigar? Vai que tem alguma história por trás. Ele riu, balançando a cabeça. Isso parece coisa de filme. E se for? Ela sorriu. Você sempre fala que sua vida anda sem graça. Quem sabe isso não seja um sinal? Lucas ficou pensativo. No fundo, sabia que sua irmã tinha razão. Ele sempre evitou desafios, sempre escolheu o caminho seguro. Mas dessa vez, algo nele queria descobrir a verdade. Respirando fundo, ele tomou uma decisão. No dia seguinte, partiria para investigar a origem daquele bilhete. Mal sabia ele que essa escolha mudaria tudo. Lucas dirigia pela estrada estreita, o som do motor preenchendo o silêncio dentro do carro. O bilhete de loteria descansava no banco do passageiro, dobrado com cuidado, como se fosse algo valioso. Ele ainda não sabia se aquela viagem fazia sentido, mas algo dentro dele o impulsionava a continuar. A cidade para onde estava indo ficava a algumas horas de distância. Pequena, quase esquecida no mapa. Segundo suas pesquisas, era onde o bilhete havia sido comprado. Seu avô viveu lá por alguns anos quando era jovem, e Lucas sentia que essa era sua única pista. Ao chegar, notou que o tempo parecia ter parado ali. Ruas tranquilas, prédios antigos e um ar nostálgico que contrastava com a correria de sua vida na cidade grande. Ele estacionou em frente a uma pequena lotérica, sua primeira parada. O sino na porta tilintou quando ele entrou. Atrás do balcão, uma mulher jovem de cabelos castanhos e olhos atentos o observou com curiosidade. "Posso ajudar?" perguntou ela. Lucas tirou o bilhete do bolso e o colocou sobre o balcão. "Estou tentando descobrir mais sobre esse bilhete. Acho que foi comprado aqui há muito tempo." A mulher franziu a testa, pegou o bilhete e o analisou com cuidado. "Esse bilhete", ela murmurou, pensativa. "Meu avô mencionava um bilhete antigo como esse. Mas por que você quer saber sobre ele?"
Era do meu avô. Ele guardou até o fim da vida, e eu queria entender o motivo. Ela cruzou os braços, avaliando-o com desconfiança. Meu nome é Ana. Meu avô era dono desta lotérica há muitos anos. Ele sempre dizia que havia um bilhete especial, mas ninguém nunca soube o porquê. Lucas sentiu um arrepio. Ele estava no caminho certo. Podemos conversar. Acho que esse bilhete conecta nossos avós de alguma forma. Ana hesitou, mas depois assentiu. Tudo bem. Mas se quiser respostas, terá que cavar fundo. Esse bilhete tem mais história do que você imagina. Lucas respirou fundo. Ele estava apenas começando. Lucas seguiu Ana até os fundos da lotérica, onde havia um pequeno escritório bagunçado, repleto de papéis antigos e caixas de arquivos. O cheiro de papel envelhecido misturava-se ao aroma fraco de café. Ana puxou uma cadeira e se sentou diante dele, cruzando os braços. Você disse que esse bilhete era do seu avô. Como ele se chamava? Eduardo. Eduardo Martins, respondeu Lucas, observando a reação dela. Ana ficou em silêncio por um momento, depois se levantou e começou a revirar uma gaveta cheia de fichas amareladas. Meu avô, João, costumava falar de um Eduardo. Mas eu nunca soube muito sobre ele. Só lembro que ele mencionava um bilhete que nunca deveria ser perdido. Lucas sentiu um arrepio na nuca. Você sabe por quê? Ela encontrou um caderno antigo e o abriu com cuidado. As folhas estavam frágeis, escritas à mão com tinta desbotada. Aqui. Olha isso. Ela virou o caderno para ele. Entre várias anotações, uma frase em negrito chamou sua atenção. Eduardo prometeu guardar o bilhete até que o tempo certo chegasse. Um pacto entre amigos não pode ser quebrado. O coração de Lucas disparou. Então, o bilhete não era apenas um jogo esquecido, era parte de uma promessa. O que isso significa? Ele perguntou, confuso. Ana balançou a cabeça. Não sei. Mas se meu avô escreveu isso, é porque essa história é mais profunda do que imaginamos. Lucas passou a mão pelos cabelos, sentindo a mente girar. Seu avô nunca havia mencionado nada sobre isso. Existe mais alguma coisa sobre esse pacto? Ana folheou mais algumas páginas e apontou para uma anotação datada de décadas atrás. Se um dia o bilhete voltar às mãos certas, o destino será cumprido. Lucas sentiu um nó na garganta. O que seu avô quis dizer com isso? Ana fechou o caderno lentamente. Parece que o próximo passo é descobrir quem estava envolvido nesse pacto. Lucas olhou para o bilhete na mesa. Aquele pedaço de papel carregava uma história que ele ainda não entendia. Mas uma coisa era certa, ele não iria parar até descobrir toda a verdade. Lucas saiu da lotérica sentindo um peso no peito. O bilhete, que antes parecia apenas um pedaço de papel sem valor, agora carregava um mistério real. Seu avô e o avô de Ana haviam compartilhado um pacto, mas sobre o quê? E por que aquele bilhete era tão importante? Ana caminhava ao seu lado, segurando o caderno antigo com força. Se o bilhete deveria voltar às mãos certas, isso significa que ainda tem algo a ser cumprido, ela disse, pensativa. Lucas assentiu. Precisamos descobrir quem mais estava envolvido nessa história. Ana parou de repente, seus olhos arregalados. Alfredo. Quem? Alfredo Rocha. Esse nome aparece em várias anotações do meu avô. Eu nunca entendi a importância dele, mas, agora faz sentido. Se o seu avô e o meu tinham esse pacto, talvez Alfredo também estivesse envolvido. Lucas franziu a testa. E onde ele está agora? Ana pegou o celular e fez uma rápida pesquisa. Eu já tinha ouvido esse nome antes, então fiz uma busca alguns meses atrás. Tem um Alfredo Rocha morando numa casa de repouso aqui perto. Não sei se é o mesmo, mas vale a pena tentar. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele não esperava que as respostas estivessem tão perto. Vamos até lá. Os dois entraram no carro e seguiram em direção à casa de repouso. O caminho era cercado por árvores altas, e a estrada sinuosa aumentava a sensação de que estavam indo em direção a algo desconhecido. Ao chegarem, foram recebidos por uma enfermeira simpática. Estamos procurando Alfredo Rocha, disse Ana. A enfermeira hesitou. Ele não recebe muitas visitas. Mas acho que vai gostar de vê-los. Ela os levou até um pequeno jardim nos fundos, onde um senhor de cabelos brancos e olhar distante observava os pássaros pousarem em um alimentador de madeira. Seu Alfredo, tem visita para o senhor. O idoso virou lentamente a cabeça, e assim que seus olhos pousaram no bilhete nas mãos de Lucas, algo mudou. Seu olhar antes vago agora estava cheio de reconhecimento e emoção. Então,
Ele guardou até o fim, Alfredo murmurou, quase sem voz. Lucas sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O senhor conhecia meu avô? Eduardo Martins. Alfredo fechou os olhos por um momento e sorriu de leve. Sim, e se você está aqui, significa que o momento chegou. Lucas trocou um olhar rápido com Ana. O que quer que estivesse por trás daquele bilhete, estava prestes a ser revelado. O silêncio pairou entre eles, apenas quebrado pelo canto dos pássaros no jardim. Lucas engoliu seco, sentindo a tensão no ar. Alfredo continuava encarando o bilhete como se enxergasse muito além do papel desgastado. Você sabe o que esse bilhete significa, não sabe? Lucas perguntou, sua voz baixa, quase receosa. Alfredo soltou um suspiro profundo e assentiu. Esse não é um bilhete qualquer. É um mapa. Ana franziu a testa. Um mapa? Como assim? O idoso pegou o papel das mãos de Lucas e o virou contra a luz do sol. Os jovens observaram, intrigados, enquanto ele passava os dedos trêmulos sobre os números impressos. Eu, Eduardo e João. Nós encontramos algo, há muitos anos. Algo que juramos proteger até que a pessoa certa aparecesse para reivindicar. Lucas sentiu um arrepio. E o que vocês encontraram? Alfredo sorriu de leve, os olhos brilhando com a lembrança. Um tesouro. Ana arregalou os olhos. Você só pode estar brincando. Alfredo riu, um riso rouco e nostálgico. Não, minha jovem. É a mais pura verdade. Quando éramos jovens, descobrimos um velho esconderijo nos arredores da cidade. Dentro, encontramos um cofre com algo valioso. Mas não tínhamos como abrir, e decidimos que só faríamos isso no futuro, quando o tempo certo chegasse. O bilhete foi a nossa chave. Lucas sentiu o coração acelerar. E agora que o bilhete voltou, significa que o tempo chegou? O velho assentiu. Sim. Eduardo sabia disso. Ele queria que você encontrasse. O estômago de Lucas revirou. Seu avô deixou aquele bilhete para ele, porque queria que ele desvendasse esse mistério. Ana respirou fundo. Então, onde está esse cofre? Alfredo deu um sorriso misterioso. Espero que vocês estejam preparados para uma última aventura. Lucas e Ana trocaram um olhar determinado. Eles estavam prontos. A estrada de terra se estendia à frente, cercada por árvores retorcidas cujas sombras se alongavam com o pôr do sol. No banco do passageiro, Alfredo segurava o bilhete com firmeza, seus olhos nostálgicos refletindo o passado. Lucas dirigia com as mãos apertadas no volante, enquanto Ana, no banco de trás, verificava o caderno antigo do avô. Estamos chegando? Perguntou Lucas, ansioso. Alfredo apontou para uma trilha quase invisível à margem da estrada. Ali. Sigam por esse caminho. O carro não conseguiria avançar, então eles desceram e seguiram a pé. O vento frio balançava as folhas secas no chão enquanto caminhavam entre as árvores altas. O silêncio só era quebrado pelo som de seus passos apressados. Depois de alguns minutos, Alfredo parou diante de uma grande pedra coberta de musgo. Aqui, murmurou ele, apontando para a base da pedra. Lucas e Ana se entreolharam. O lugar parecia comum demais para esconder algo tão importante. Tem certeza? Ana perguntou. Alfredo assentiu. Há décadas, enterramos o cofre aqui. O bilhete era nossa chave. Os números nele não são só de um jogo, são coordenadas para este exato ponto. Lucas ajoelhou-se e começou a cavar com as mãos. O chão era duro, mas conforme Ana se juntou a ele, pequenas pedras começaram a ceder. Então, os dedos de Lucas tocaram algo metálico. Seu coração disparou. Achei alguma coisa. Com esforço, eles removeram a terra até revelarem uma caixa de ferro envelhecida pelo tempo. A fechadura estava enferrujada, mas ainda intacta. O que tem dentro? Ana sussurrou, ofegante. Alfredo se ajoelhou ao lado deles, a mão trêmula deslizando sobre o metal frio. Está na hora de descobrir. Lucas respirou fundo e segurou a tampa. Seu coração martelava no peito. Com um último olhar para Ana e Alfredo, ele girou a fechadura e abriu a caixa. O que viram dentro os deixou completamente sem palavras. Lucas prendeu a respiração enquanto levantava a tampa da caixa de ferro. O rangido metálico ecoou pela floresta silenciosa. Dentro, envoltos por um tecido empoeirado, estavam vários envelopes amarelados e um pequeno caderno de couro. Ana pegou um dos envelopes com cuidado e o abriu. Seus olhos se arregalaram ao ver diversas notas antigas, ainda bem preservadas. Dinheiro! Ela murmurou, incrédula. Alfredo soltou uma risada fraca. Não só dinheiro,
cartas, registros, um pedaço do passado que nunca deveria ser esquecido. Lucas pegou o caderno e abriu na primeira página. A caligrafia tremida era inconfundível. Para aquele que encontrar esta caixa, aqui está a prova do nosso pacto. Este tesouro não é apenas riqueza, mas um legado. Uma chance de consertar o que ficou para trás. O nome de seu avô estava assinado no final. O que isso significa? Lucas perguntou, virando as páginas freneticamente. Alfredo respirou fundo. Eduardo, João e eu encontramos esse dinheiro muitos anos atrás. Mas sabíamos que ele pertencia a alguém. Era uma quantia perdida por um comerciante local durante uma crise terrível. Na época, não conseguimos devolvê-lo. Então, decidimos escondê-lo até que um de nós pudesse fazer isso. Lucas sentiu um aperto no peito. Então, esse dinheiro deveria ter sido devolvido? Alfredo assentiu. Era a promessa que fizemos. Mas a vida nos afastou desse dever. Agora, cabe a você decidir. Ana olhou para Lucas com seriedade. Seu avô confiou essa missão a você. O que vai fazer? Lucas apertou o caderno entre os dedos. Ele nunca imaginou que aquela busca o levaria até ali, a uma escolha que testaria seus valores. Ele olhou para a caixa, para o bilhete, para o céu escurecendo acima deles. Respirou fundo. Ele já sabia sua resposta. O silêncio pairou pesado sobre o trio. Lucas estava ali, diante de uma decisão que transcendia o simples valor do dinheiro. O tesouro diante de si não era apenas riqueza material, mas um legado de promessas e escolhas. Seu avô, João e Alfredo tinham feito um juramento, e agora, era sua vez de decidir o que fazer com aquilo. Ana observou o amigo com olhos atentos, como se aguardasse uma resposta. Ela sabia o peso daquilo tudo, mas também entendia que a escolha precisava vir de Lucas. Não havia como forçar uma decisão tão importante. E agora, o que você vai fazer? Ela perguntou suavemente. Lucas olhou para o conteúdo da caixa mais uma vez. O dinheiro, os registros e as cartas eram valiosos, mas o que realmente importava era o significado por trás daquela história. Ele sentiu que seu avô esperava que ele tomasse a decisão certa. Alfredo, com sua experiência e olhar vivido, apenas observava em silêncio. A sabedoria dos anos parecia emanar dele, mas, como sempre, ele não interferiria na decisão de Lucas. Eu vou devolver, disse Lucas, finalmente, com a voz firme. Ana sorriu com um misto de alívio e admiração. Ela sabia que ele tomaria a decisão certa, mas ouvi-lo dizer aquelas palavras foi como ver o peso da história sendo finalmente equilibrado. É a escolha certa, ela afirmou, sem hesitar. Alfredo assentiu, um sorriso enigmático atravessando seu rosto. Então, o que precisamos fazer é simples. Levar essa quantia até o comerciante original, ou, se ele não estiver mais entre nós, a sua família. Eles têm o direito. E isso será o fechamento da nossa promessa. Lucas olhou para o bilhete mais uma vez. Ele agora entendia completamente o significado por trás daquelas palavras. Seu avô e os outros não estavam apenas escondendo um tesouro. Eles estavam preservando algo mais valioso, a honra, a dignidade de uma promessa feita e a reparação de algo que foi perdido. O céu estava tingido de tons alaranjados enquanto o sol se punha lentamente. Lucas sentiu que uma parte de seu próprio destino estava sendo cumprida ali. Ele não sabia exatamente o que viria pela frente, mas estava pronto. Eles voltaram para o carro e, com o cofre agora fechado e o futuro diante deles, iniciaram a viagem de volta. Não mais em busca de riquezas materiais, mas de algo muito mais profundo. A viagem que começou com um simples bilhete de loteria agora estava prestes a concluir com um ato de integridade que poderia mudar tudo. O que ele faria dali em diante? Lucas não sabia, mas estava certo de uma coisa. Aquele momento significava a verdadeira realização de um destino que ele estava destinado a cumprir. O caminho de volta parecia mais curto do que o de ida. Talvez fosse o peso da decisão tomada, ou talvez o alívio que vinha com o sentimento de dever cumprido. Mas Lucas sabia que ainda havia mais a ser feito. O tesouro, agora guardado de volta no cofre, era um simbolismo de tudo o que ele aprenderá até aquele momento. A jornada não havia sido sobre o valor do dinheiro, mas sobre a lealdade a um legado, a honestidade com o passado e, acima de tudo, a coragem de tomar a decisão certa. Durante a viagem de volta, as palavras de Alfredo reverberavam em sua mente. O que você faz com o que herdou diz mais sobre você do que o que você herda. Ana estava sentada ao lado de Lucas, silenciosa, como se ela própria também estivesse refletindo sobre tudo o que acontecerá. Não havia mais perguntas a serem feitas, apenas uma estrada à frente,
e um destino que eles já haviam escolhido. Quando chegaram à cidade, o clima havia mudado. As luzes da rua estavam acesas, lançando sombras longas e suaves sobre o asfalto. Eles estacionaram em frente a uma antiga casa de esquina, cujo portão de ferro estava ligeiramente enferrujado, mas ainda imponente. "Este é o lugar", disse Alfredo, quebrando o silêncio. Eles saíram do carro, cada um com um pedaço do peso da decisão em seus corações. O comerciante original não estava mais vivo, como Alfredo previra. Porém, sua filha, Clara, havia herdado o pequeno negócio de sua família. Clara estava sentada na varanda, uma mulher já idosa, mas com olhos que carregavam a mesma determinação que seu pai. Ela os observou se aproximarem e, sem dizer uma palavra, reconheceu o bilhete nas mãos de Lucas. "Então, finalmente chegou o momento, não é?" disse ela, com um sorriso triste. Lucas assentiu, estendendo o bilhete. "Meu avô, o Sr. João e Alfredo fizeram uma promessa, e nós estamos aqui para cumprir essa promessa. Este dinheiro, esses documentos, pertencem à sua família." Clara levou a mão à boca, surpresa, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Ela olhou para o bilhete, para o cofre e, finalmente, para o rosto de Lucas. "Eu sabia que isso viria algum dia", ela sussurrou. "O que minha família perdeu não era só dinheiro, era a chance de recomeçar. Obrigada por nos devolver o que era nosso." Lucas sentiu uma onda de emoção tomar conta dele. Ele não sabia exatamente o que sentia, mas estava claro que aquele momento marcava o fim de uma história e o começo de algo novo. Ana sorriu ao ver a expressão de Lucas. Ela sabia que ele havia cumprido mais do que uma missão, ele devolvera a dignidade a uma família que tanto precisava. Eles se despediram de Clara e seguiram para o carro, o cofre agora vazio, mas o sentimento de realização imenso. O mistério, as viagens e as descobertas estavam concluídos. Mas algo dentro de Lucas dizia que essa não seria a última aventura de sua vida. A estrada à frente parecia aberta, sem fim, como a vida que ele escolhera viver.